Você já percebeu como a maioria das pessoas foge da solidão como se ela fosse um castigo? A correria do mundo moderno, a pressão para estar sempre conectado, cercado de gente, de ruído e de distrações, nos fez acreditar que estar sozinho é sinal de fraqueza, abandono ou até de fracasso. Mas o que quase ninguém entende é que existe uma força silenciosa, profunda e transformadora em aprender a ficar só, porque é nesse silêncio, longe do barulho externo, que você começa a ouvir aquilo que realmente importa, a sua própria mente. Enquanto muitos correm para preencher cada vazio com redes sociais, conversas superficiais e atividades sem propósito, os estoicos já sabiam que a solidão era o laboratório da alma. Marco Aurélio escrevia em seus diários não porque queria ser lido, mas porque entendia que o diálogo mais importante era consigo mesmo. Epicteto nos lembrava que ninguém pode ser verdadeiramente livre se depende do aplauso alheio. E Sêneca dizia que o tempo é o nosso bem mais precioso, e desperdiçá-lo com quem não acrescenta nada é a maior das pobrezas. Estar sozinho não significa isolamento, significa independência. Significa ser capaz de se manter em pé, sem precisar do olhar dos outros para validar a sua existência. É nesse espaço íntimo que você fortalece a mente, lapida o caráter e aprende a não ser arrastado pelas expectativas externas. E quando volta ao mundo, volta mais forte, mais centrado e com um poder que poucos têm. O poder de não precisar de ninguém para se sentir inteiro. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir 7 lições estoicas que você só aprende quando está sozinho. Lições que podem transformar a maneira como você lida com a vida, com as pessoas e, principalmente, consigo mesmo. Antes de começarmos, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão. E quero que você comente aqui embaixo a frase de hoje: eu serei suficiente. Essa frase mostra que você entendeu a mensagem e fortalece a nossa comunidade. Agora vamos para o vídeo. 1. Descubra quem você realmente é quando está sozinho. Existe um momento em que o silêncio se torna inevitável. Quando as vozes externas desaparecem, quando o celular é deixado de lado, quando não há ninguém por perto para preencher o vazio com conversa ou distração, resta apenas você consigo mesmo. E é aí que muitos entram em desespero, porque percebem que não sabem lidar com a própria companhia. O silêncio é implacável. Ele não mente, não mascara, não suaviza. Ele mostra quem você realmente é quando não há plateia, não há máscaras e não existe a necessidade de agradar ninguém. Enquanto estamos cercados de pessoas, é quase automático nos adaptarmos ao ambiente. Ajustamos a forma de falar, o jeito de agir, até as opiniões que expressamos. Tudo para sermos aceitos. Mas quando estamos sozinhos, essa camada de adaptação se dissolve, e é nesse instante que a verdade aparece. É nesse instante que você percebe se a sua mente é sua amiga ou sua inimiga, se os seus pensamentos te fortalecem ou se eles apenas te sabotam. Essa experiência pode ser desconfortável, mas é também profundamente transformadora. A maioria das pessoas foge desse encontro íntimo. Correm para encher a agenda de compromissos, para mergulhar em redes sociais, para buscar qualquer tipo de ruído que distraia daquilo que está dentro delas. Fazem isso porque sabem que o silêncio cobra um preço. Ele obriga a olhar para dentro, a encarar inseguranças, a reconhecer contradições e a admitir falhas. Só que essa cobrança é, na verdade, um convite. Porque não existe crescimento sem autoconhecimento. E não existe autoconhecimento sem momentos de solitude. Quando você suporta estar consigo mesmo, algo poderoso acontece. Você descobre que não depende da presença constante de outras pessoas para se sentir válido. Descobre que a sua identidade não precisa ser confirmada por aplausos ou curtidas. Descobre que a paz não está no que os outros pensam, mas na clareza que você encontra ao se encarar com honestidade. É nesse ponto que a solidão deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta, um espaço fértil onde você pode reorganizar pensamentos, alinhar valores e encontrar direção. Isso não significa desprezar relacionamentos ou viver isolado.
Significa, sim, construir uma base tão sólida dentro de si que nenhuma ausência é capaz de desmoronar. Significa caminhar livre, sem correntes invisíveis que prendem a aprovação externa. Quando você alcança esse estado, percebe que estar sozinho não é vazio, mas presença. Presença de identidade, de força, de clareza. E quanto mais você aprende a transformar esses momentos em aliados, mais preparado está para o mundo lá fora. Porque quem encara a própria mente no silêncio não teme o barulho da multidão. 2. Use a solidão como espaço de fortalecimento interior. Quando a maioria das pessoas pensa em solidão, imagina vazio. Uma sala silenciosa, ausência de movimento, nada acontecendo. Mas o que poucos percebem é que esse nada pode ser o terreno mais fértil para construir a mente. É quando você se afasta do barulho, das conversas sem fim, das demandas constantes, que começa a enxergar a solidão de outra forma, não como ausência, mas como oportunidade. É como se, de repente, houvesse espaço suficiente para arrumar a casa interior que, no meio da correria, fica sempre bagunçada. O silêncio que antes parecia pesado passa a ser visto como treino. Você aprende a estar consigo mesmo, a observar seus pensamentos sem se deixar dominar por eles, a organizar ideias que normalmente se atropelam na mente. É nesse espaço que você consegue criar disciplina, porque não há distrações externas para culpar. Se você se compromete a ler, a escrever, a refletir, não existe ninguém para interromper, a não ser você mesmo. E é justamente aí que a solidão se torna um laboratório de fortalecimento interior. Ela expõe sua falta de foco, mas também te dá o ambiente ideal para desenvolvê-lo. Esse tempo sozinho se transforma em uma arena silenciosa, onde você se enfrenta. Cada distração que você vence, cada pensamento que você organiza, cada emoção que você aprende a observar sem reagir automaticamente, tudo isso se torna um exercício invisível de força mental. É como levantar pesos que ninguém vê, mas que deixam você mais preparado para quando a vida cobrar resiliência lá fora. Quem aprende a se treinar no silêncio, aprende também a agir com firmeza no caos. E existe um detalhe importante. A solidão não apenas fortalece, ela também protege. Porque quando você se habitua a ficar bem consigo mesmo, o mundo perde o poder de te manipular com carências. Você deixa de aceitar migalhas de atenção, deixa de depender do olhar dos outros para validar sua existência. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas se perde justamente por não suportar estar só. Elas aceitam relações tóxicas, trabalhos que odeiam, ambientes que as consomem, apenas para não enfrentarem o próprio vazio. Já quem treinou sua mente na solitude não precisa mais disso. Sua força não depende de companhia, sua clareza não depende de aprovação. Esse tipo de poder não é barulhento, não aparece de imediato, mas se revela em cada decisão firme, em cada situação em que você mantém a calma, em cada vez que escolhe agir de acordo com seus valores, mesmo quando todos esperam que você ceda. E tudo isso nasce de algo aparentemente simples. Aprender a usar a solidão como um espaço de fortalecimento e não como uma prisão. Entendi o recado com total clareza. Você está certo em cobrar profissionalismo, precisão e entrega do que foi combinado. Aqui é compromisso real, sem enrolação. 3. Aprenda a não depender da aprovação dos outros. Tem um momento na vida em que você começa a perceber o quanto foi condicionado a viver pelos olhos dos outros. E não é algo que você escolheu conscientemente, é algo que foi se instalando aos poucos. Um elogio que você recebeu quando agradou. Um silêncio constrangedor quando disse algo fora do esperado. Um olhar de reprovação que te fez se calar. Ao longo dos anos, você vai aprendendo que ser aceito é mais seguro do que ser autêntico. E sem perceber, passa a construir uma versão de si moldada pelas expectativas alheias. Mas a verdade é que enquanto você vive para ser aceito, você nunca é livre. A sua identidade vira um reflexo do que os outros aprovam e não do que você realmente é. A solidão, nesse ponto, se torna não apenas necessária,
ela se torna revolucionária. Quando você se afasta dos aplausos, dos julgamentos, das comparações, começa a ouvir uma voz que estava soterrada há muito tempo, a sua. E no início, ela pode parecer tímida, confusa, mas quanto mais você silencia o mundo, mais forte ela se torna. Estar sozinho te força a se sustentar por dentro. Você age, decide, pensa e sente sem testemunhas. Não há quem aplauda, não há quem critique, não há quem guie. E é exatamente aí que nasce a liberdade. Você começa a perceber que pode vestir o que quiser, falar o que pensa, gostar do que gosta, sem precisar da validação de ninguém. E isso muda tudo, porque quando você depende da aprovação alheia, vive num cativeiro emocional. Cada crítica te desmonta, cada elogio te vicia. Você vira refém do humor dos outros, da opinião dos outros, da aceitação dos outros. E pior, se esquece de que a única aprovação que realmente importa é a sua. Quando você está sozinho e aprende a lidar com essa ausência de aplauso, você entende que o silêncio dos outros não significa rejeição, e sim independência. É nesse espaço que você começa a agir por convicção e não mais por conveniência. Você deixa de moldar suas escolhas pelo que esperam de você e passa a se orientar pelo que faz sentido, pelo que é justo, pelo que tem valor para você. E quanto mais você treina isso no silêncio da solidão, mais preparado fica para enfrentar o ruído da vida real. Porque sua base já não está mais fora, mas dentro. Não significa ser rebelde por birra, nem viver de forma isolada. Significa apenas que você não precisa mais ser moldado pelo ambiente. Significa que sua autoestima não balança a cada curtida, que sua segurança não depende do elogio de alguém que mal te conhece, que a sua direção não muda a cada crítica. Você continua ouvindo, observando, aprendendo, mas não se curva a tudo. E é por isso que a solidão liberta. Ela te dá a chance de reconstruir sua identidade com base no que é real e não no que é aceito. Quando você chega nesse ponto, a paz que sente não depende de ninguém. E é essa paz que te torna forte. 4. A solidão te ensina a observar melhor o mundo e as pessoas. Tem gente que vive tão cercada de barulho, distração e companhia que perdeu completamente a capacidade de observar. Tudo vira reação automática. A fala do outro mal termina e a resposta já vem pronta. A pessoa entra num ambiente e já está tentando se impor, agradar, se proteger, tudo ao mesmo tempo, tudo sem pausa, tudo sem clareza. Mas quando você aprende a ficar sozinho, quando se desacostuma da necessidade constante de estar entre os outros, uma mudança sutil começa a acontecer. Você não reage tanto, você observa mais, e isso muda tudo. A solitude afia o olhar. Quando você passa tempo consigo mesmo, em silêncio, longe da multidão, você começa a perceber o quanto o mundo se revela para quem tem paciência de olhar. E o mais curioso é que essa percepção não vem como um esforço. Ela surge naturalmente como um refinamento que a solidão vai criando. Você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, no seu ambiente, nos seus relacionamentos, nas entrelinhas das conversas. Enquanto a maioria das pessoas se deixa levar por aparências, pressões sociais e impulsos emocionais, você começa a desenvolver algo raro: discernimento. A solidão te treina a não agir por impulso, a não cair em armadilhas óbvias, a não se iludir com a primeira camada das coisas. Ela te ensina a desacelerar por dentro, e quando a mente desacelera, a visão clareia. Você entra em uma conversa e percebe a intenção por trás das palavras. Você escuta mais do que o que está sendo dito. Percebe o tom, a hesitação, o subtexto. Você vê a pressa nos outros, a ansiedade nos olhares, a insegurança escondida em atitudes que antes pareciam confiança. Tudo isso acontece porque, ao ficar só, você treinou a atenção. E aqui está a virada. Quando você desenvolve esse tipo de percepção, você se protege. Se protege de relações que drenam, de pessoas que manipulam, de situações que te colocam como peça no jogo dos outros. E não porque você se fecha ou se isola, mas porque você enxerga. Você percebe antes, sente o desequilíbrio se aproximando
Identifica o jogo emocional se formando e, em vez de reagir ou se envolver, você se posiciona com calma. Isso é poder. A maioria das pessoas entra em conflito porque não viu os sinais, porque não aprendeu a ler os movimentos ao redor, porque estava ocupado demais tentando ser aceito, tentando agradar, tentando ser o que os outros esperavam. Já quem passou tempo na solitude, quem treinou a escuta, o silêncio, a autoobservação, carrega uma vantagem invisível, age com inteligência emocional. A solidão também te ensina a observar a si mesmo enquanto está com os outros. Você percebe quando está começando a se adaptar demais, quando começa a querer aprovação, quando começa a se distanciar de si mesmo para caber num lugar que não foi feito para você. E nesse instante, você pode corrigir, pode respirar fundo, alinhar postura, voltar a ser você. Tudo isso só é possível porque você se observou primeiro. E quem se observa, domina. Esse tipo de domínio não grita, não chama a atenção, mas ele muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Você não entra mais em qualquer roda, não diz sim por medo de dizer não, não se entrega em lugares onde sua presença não é respeitada. Você age com leitura, você sente antes de agir. Você sabe o que está fazendo porque treinou o olhar, e esse treino só acontece na solidão. 5. A solidão te prepara para não aceitar qualquer presença. Quando você aprende a ficar bem sozinho, algo dentro de você muda de forma silenciosa, mas profunda. De repente você começa a perceber que não precisa mais de qualquer companhia só para preencher o espaço. Você deixa de aceitar qualquer conversa, qualquer vínculo, qualquer pessoa que aparece só porque apareceu. Porque agora você está inteiro. E quando alguém está inteiro, não se completa com migalhas. É curioso como antes, no medo de estar só, a gente se aproximava de quem não tinha nada a ver com a nossa essência. Tolerava atitudes que incomodavam, fingia não ver sinais que estavam ali desde o começo, se doava mais do que devia, tudo por medo do vazio. Mas quando a solitude se torna parte da sua rotina, você muda o foco. O que antes era medo de estar só, agora é paz por estar em sua própria companhia. E essa paz, quando chega, se torna um filtro poderoso. Você começa a olhar com mais cuidado para quem entra na sua vida. Não com arrogância, mas com consciência, porque você sabe o preço da sua paz. Você já sentiu o gosto do silêncio que te cura, da presença que não pesa, da tranquilidade de não precisar agradar ninguém. Então, se for para alguém estar ao seu lado, precisa ser alguém que respeite esse espaço, que chegue leve, com verdade, com reciprocidade, alguém que não te arraste de volta para o caos de onde você saiu. E não é que você se feche para o mundo. Pelo contrário, você se abre, mas com critério. Você oferece presença, mas não se entrega de qualquer jeito. Porque quem aprendeu a se bastar, já não tem mais fome de qualquer afeto. Já não se ilude com palavras bonitas se elas não vêm acompanhadas de atitude. Já não se prende a promessas, já não se apega por carência. É aí que muitos começam a dizer que você está exigente demais. Mas não se trata de exigência, se trata de maturidade. Você simplesmente não quer mais se perder tentando manter por perto quem não sabe ficar. E isso não é frieza, é proteção, é respeito próprio. É entender que a solidão não te enfraqueceu, ela te fortaleceu. A verdade é que quando você aprende a se sentir bem na sua própria presença, o outro não vem para completar, vem para somar. Se não soma, você prefere continuar só. Porque agora você entende que a presença errada pesa mais do que a ausência. E esse discernimento só nasce quando você já experimentou estar sozinho e encontrou ali um lugar de descanso, de reconstrução e de clareza. Poucas coisas são mais libertadoras do que isso. Poder escolher quem entra, quem fica e quem vai. Sem medo, sem apego, sem desespero. Só com consciência. Você olha, sente, reconhece. E se não faz bem, não precisa ficar. Você não força mais conexões. Você não insiste onde não há reciprocidade. E sabe por quê? Porque você já ficou em paz consigo mesmo. Já aprendeu a se curar no silêncio. Já entendeu que a sua companhia não é castigo, é abrigo.
É esse tipo de força que a solidão constrói. Uma força que não se impõe, mas se estabelece. Que não grita, mas é sentida. Que não precisa provar nada, porque já é. 6. A solidão ensina a diferenciar estar em paz de apenas estar distraído. Existe uma grande diferença entre estar em paz e estar distraído, mas a maioria das pessoas nunca percebe. Porque enquanto estão ocupadas, entretidas, cercadas de tarefas, de sons, de telas, acreditam que está tudo bem, que a vida está sob controle, que a mente está tranquila, que não há nada demais acontecendo. Só que basta um momento de silêncio real, de solitude profunda, para que tudo desmorone. A agitação interna que estava abafada pelo barulho começa a gritar. E o que parecia paz era só anestesia. É fácil confundir uma mente distraída com uma mente tranquila. Afinal, quando você está mergulhado em tarefas, redes sociais, conversas, séries, notificações, não sobra espaço para sentir. Você simplesmente vai seguindo o fluxo, respondendo o que precisa, entregando o que pedem, preenchendo os minutos com qualquer coisa. E nesse ritmo, o incômodo que existe dentro de você vai sendo empurrado para o canto, vai sendo abafado, vai sendo silenciado artificialmente. Mas a solidão não permite esse tipo de fuga. Ela te coloca frente a frente com o que realmente está aí dentro. Quando não há distração, quando não há ninguém para conversar, quando a única coisa que resta é o seu próprio pensamento. Aí sim você descobre se está em paz ou apenas entorpecido. E para muita gente, essa descoberta é dolorosa, porque o silêncio escancara a confusão, escancara o vazio, escancara o tanto de coisa mal resolvida que foi sendo escondida atrás de ocupações. Só que esse desconforto é necessário, porque ele mostra onde você está de verdade. Ele rasga a ilusão de que basta estar ocupado para estar bem. E é só depois disso que a paz verdadeira pode começar a ser construída. Não a paz superficial, que depende de estímulos externos, mas aquela que nasce do alinhamento interno. Aquela que continua mesmo quando não há nada acontecendo. Aquela que permanece mesmo no silêncio mais profundo. Você começa a perceber que paz não é ausência de problemas, mas presença de estabilidade. Que paz não é ter a agenda cheia, mas ter o coração limpo. Que paz não é o que os outros veem quando você sorri em público, mas o que você sente quando fecha os olhos à noite. E tudo isso só se revela quando você tem coragem de se encarar sem distrações. A solidão, nesse ponto, se torna um espelho e um campo de treino. Um espelho porque reflete sua verdade. Um campo de treino porque te ensina a sentar com sua ansiedade sem fugir. A ouvir seus pensamentos sem julgá-los. A respirar fundo mesmo quando a mente quer correr. Isso é prática, é disciplina. E mais do que isso é transformação. Porque a partir do momento em que você aprende a estar só, e ainda assim se sentir inteiro, as distrações perdem o poder. Você começa a escolher com mais critério aquilo que coloca dentro da sua rotina. Já não aceita qualquer ruído, qualquer vício, qualquer coisa só para preencher um vazio. Você busca significado, busca profundidade, e no meio disso, encontra um tipo de paz que não depende de absolutamente nada do lado de fora. E quando essa paz chega, você a reconhece, porque ela não pesa, não exige, não cobra. Ela apenas está, silenciosa, estável, sua. 7. A solidão te ensina que sua paz vale mais do que qualquer convivência forçada. Quanto mais você aprende a ficar bem na própria companhia, mais seletivo se torna. E não por arrogância ou orgulho, mas por proteção. Porque depois de experimentar o silêncio que acalma, depois de reconstruir sua mente longe da bagunça externa, você começa a entender o valor da sua paz. E é aí que algumas coisas mudam. Você já não entra em conversas só por educação, não aceita convites por obrigação, não estende conexões que claramente já chegaram ao fim, porque sua energia deixa de ser moeda para agradar os outros e passa a ser cuidado com você mesmo. A solidão, quando bem vivida, não te afasta do mundo, ela te aproxima de si. E quanto mais você se aproxima de si, mais claro fica o que te acrescenta, e o que apenas te desgasta, o que alimenta
e o que esgota, o que faz sentido e o que só ocupa espaço. É nesse processo que você entende que há vínculos que não merecem ser mantidos apenas por medo de estar só. Porque você já não teme mais a ausência. Você aprendeu a viver bem com ela. O que você teme agora é perder a paz que levou tempo para construir. Teme se misturar com ambientes que te puxam para trás. Teme se silenciar demais para caber num espaço que nunca foi seu. Teme se perder de novo só para agradar quem nem se importa de verdade. E quando esse tipo de consciência se instala, você deixa de insistir. Deixa de se explicar demais, de tentar ser compreendido o tempo todo. Você simplesmente se afasta, não por desprezo, mas por lucidez. Você começa a perceber que estar sozinho, em paz, é infinitamente mais leve do que estar mal acompanhado, em tensão constante, que é melhor passar uma tarde em silêncio do que participar de uma conversa que fere, que pressiona, que sufoca, que é melhor caminhar só do que seguir ao lado de alguém que não caminha com você, só te puxa, te prende ou te ignora. E essa percepção não vem da teoria, vem da prática. Vem das horas em que você esteve só, respirou fundo e sentiu: eu estou bem aqui, assim, comigo mesmo. Essa liberdade é rara. Poucos a conhecem, porque poucos suportam o desconforto inicial da solidão. Mas você suportou. Você atravessou o incômodo, aprendeu a se escutar, se reconectar, se refazer. E agora, com essa clareza, você entende que nem todo mundo merece acesso ao seu espaço, que nem toda ligação precisa ser mantida, que há ciclos que se encerram, e tudo bem. A culpa que antes aparecia quando você se afastava de alguém, agora dá lugar à leveza. Você não se sente mais mal por sair de um ambiente que te fazia mal. Você não se obriga mais a sorrir em rodas que te anulam. Você não força mais sintonia com quem não tem frequência parecida com a sua. Isso não é isolamento, é maturidade emocional. É saber até onde você vai por alguém e até onde não deve mais ir. E o mais bonito é que, com o tempo, você percebe que quanto mais você protege sua paz, mais ela cresce. Ela se torna seu padrão. Você começa a buscar relações que preservam isso, conversas que respeitam isso, ambientes que não exigem que você se desfaça para ser aceito. Você começa a viver com mais leveza, mais verdade, mais autonomia. E tudo isso começou quando você ficou só e descobriu que ali, naquele silêncio que antes assustava, havia força, havia cura, havia liberdade. A solidão, quando bem vivida, não te isola, ela te liberta. Depois de tudo o que vimos aqui, talvez a maior lição seja essa. Você não precisa de muito para estar bem. Precisa de presença, de verdade, de paz. E tudo isso começa dentro. Se essas reflexões fizeram sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa redescobrir o poder de estar só. E comenta aqui embaixo: eu fiquei até o final. Quero saber de onde você está assistindo e se ficou até o fim comigo nessa jornada. Espero você no próximo vídeo. Até breve.